Homilia textual. Nós estamos falando sobre homilética, né? Na semana passada nós falamos sobre a homilia expositiva, né? E hoje textual. Bom, é complicado nós fazermos assim um discurso do assunto que queremos passar para você de uma forma simplificada, simples para você entender. Então, o que eu vou falar aqui é a forma mais simples que eu encontrei para poder falar sobre este assunto. Note bem, nós já falamos que a homilética, que é a arte de pregar e preparar homilias e sermões e discursos sobre a palavra de Deus, nós já falamos. Começamos da expositiva, né? Expositiva. Nós agora, hoje não vamos falar da textual. Na quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre a ilustrativa. E de hoje a 15 dias, a temática, no qual falarei sobre as 3 coisas que Deus não vê. Bom, vamos tomar por base aqui, porque assim como na expositiva você tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Vou repetir. Na homilia expositiva, você tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Agora, uma coisa que eu falei aqui, que você não pode esquecer. Sempre será bom você usar esboço. Em todos os aspectos de homilia, será bom você usar esboço. Entendeu? Então, o que é o esboço? É a parte explicativa, o discurso em si, subdividido em tópicos. Entendeu? Subdividido em tópicos. Eu vou dar exemplo, daqui por diante eu vou dar exemplo para vocês. Quando eu estiver falando no temático, então nós vamos concluir explicando, mostrando para você. Vou pegar uma folha grande, para nós trazermos aqui as 3 coisas que Deus não vê. Aí eu vou pegar uma folha do tamanho aqui desse caderno. Eu vou escrever com aquele lápis grosso, né? Aquele lápis grossão, para você ver como é que é o negócio. Sempre, em qualquer discurso que você for fazer, em qualquer homilia da palavra de Deus, será bom você sempre usar o esboço. O que é o esboço? É a subdivisão do assunto. Entendeu? Vamos lá, vamos ler aqui capítulo 3, versículo 16. É sempre bom. Você pode ter decor o versículo. Você pode ter decor na ponta da língua. Mas é bom sempre você abrir a Bíblia. Abrir a Bíblia diante das pessoas. Isso é indispensável para o pregador, para a pregadora. Você não pode chegar diante de uma plateia, diante da igreja, diante do povo, para ministrar a palavra de Deus sem a Bíblia. Não pode. Você tem que ter a Bíblia nas mãos. É o que vai credenciar você. É o que vai te dar a credencial, o aval do que você irá falar. Então, o capítulo 3, versículo 16, um dos versículos mais conhecidos por todos os cristãos do mundo. Vamos lá. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que Ele deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na tradução João Ferreira de Almeida, que a Bíblia é evangélica, protestante, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, a homilia textual, pessoal, é baseada no texto. No texto, você vai... Vamos tomar, por exemplo, esse versículo. Você pode... como eu falei, todo discurso, toda pregação, toda homilia tem que ter um esboço. Se tem um esboço, obviamente terá o tema. Vai ter o tema. Aqui nesse versículo, nós temos uma infinidade de coisas para você falar. Mas vamos pegar as coisas simples que nós pegamos nesse texto aqui, no capítulo 3, versículo 16, só para você entender. Por exemplo, você pode, nesse texto, falar sobre Deus amou o mundo. Deus amou. Aí você vai falar o amor de Deus, o amor sublime. Aí, nisso aí, você pode entrar dizendo assim,
sobre o amor das pessoas que existem, são pouquíssimos nesse mundo, o esfriamento do amor. Aí você chega lá em Isaías que diz assim: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de forma que não se compadeça dele e dos filhos do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. Deus falando através do profeta. Sobre o amor você tem mil coisas para falar, né? Bom, o mundo de tal maneira. Aí você pode falar das pessoas, as nações do mundo inteiro. Aí você entra, é bom você fazer uma pesquisa para ver quantas pessoas tem. Nós sabemos que são 7 bilhões de pessoas. E são mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus no mundo, por incrível que pareça, apesar de todo o aparato de comunicação, de satélite por todo o globo da Terra, mas existe mais de 1 bilhão de pessoas que não conhecem Jesus Cristo, que nunca ouviu falar da palavra de Deus, por incrível que pareça. Desses 7 bilhões. Então aí você vai falar, né? A carência das pessoas, a maior carência, a pessoa tem a carência de ser alegre, a pessoa a carência de ter uma esperança e a carência de ter uma segurança, né? Aí você entra com a vida eterna, etc. Que deu o seu Filho unigênito. Nisso aí você vai falar sobre Jesus Cristo, a importância, sobre os muitos homens que surgiram na história, né? Tudo extraído do texto. E cada item que eu estou falando disso aqui é uma pregação, é uma homilia, estou dando exemplo. Entendeu? Para você ter uma ideia. Que todo aquele que nele crê. Então, o que é necessário para a pessoa usufruir do plano de salvação de Deus? Do plano de salvação de Deus. O que é necessário? É crer. Crer em quê? Crer no Evangelho. Jesus estabeleceu o padrão de fé para a salvação. Crede no Evangelho. Está lá em Marcos, Evangelho de São Marcos. Crede no Evangelho. Porque aí você vai falar dos vários tipos de fé que existem neste mundo. Tem pessoas que acreditam na pedra, tem pessoas que acreditam no ídolo, tem pessoas que acreditam nas nuvens, tem pessoas que acreditam nas energias da natureza. Então, qual é de todas essas fés, esses tipos de fé que existem, dentre todos esses tipos de fé, qual é a única fé que levará o homem à salvação? É crer no Evangelho, crer no plano de salvação de Deus. Bom, não pereça. Não pereça de quê? Aí você entra falando sobre os dois lados, né? O céu e o inferno, né? Que a Bíblia é muito clara sobre isso, sobre a eternidade, né? Mas tenha a vida eterna. Dessa expressão, mas tenha a vida eterna, aí você tem o quê? Eu tomei, por exemplo, essa parte aqui para falar plano de salvação ou perdição com a sua escolha. É bom, pessoal, sempre você tematizar, mesmo sendo textual, mas do texto, daquilo que você esboça, extraído do texto, sempre será bom você ter um tema. Isso para dar uma melhor compreensão para os seus ouvintes. Entendeu? Por exemplo, aqui, eu tomei, mas tenha a vida eterna. Aí, eu tematizei plano de salvação de Deus. Aqui, no plano de salvação de Deus, você, ou salvação ou perdição, qual a sua escolha? O esboço que eu coloquei aqui serve para esses dois temas. Ou você falar salvação ou perdição, qual a sua escolha? Ou você falar plano de salvação de Deus. No caso aqui, eu fiquei com o primeiro item, plano de salvação de Deus. Aí, o que você vai falar aqui? Eu fiz aqui 3 itens. Entendeu? 3 itens. Na mente de Deus, primeiro, na mente do coração de Deus, o cordeiro já estava morto. Que a Bíblia fala sobre isso. Na presciência de Deus, o cordeiro já estava morto. Porque Deus, ao criar o homem, ele já sabia que o homem iria transgredir. Que o homem iria pecar. Seria uma injustiça da parte de Deus ele continuar o propósito de fazer esse homem, sabendo que ele pecaria e se perderia. Mas ele, na presciência do próprio Criador, do nosso Pai, ele já planejou o sacrifício de Jesus. Na mente, no coração de Deus, o cordeiro já estava morto para que os nossos pecados fossem purificados. Segundo item nessa palavra, você iria falar
sobre o livre-arbítrio. Note bem, isso aí é a homilia textual. Eu dei o exemplo de várias coisas, daqui desse versículo, você pode até escrever livros, fazer conferência, fazer congresso, simpósio, sobre 3,16 de São João. Porque a palavra de Deus, ela é riquíssima, pessoal. A palavra de Deus, ela é riquíssima, profunda, espada de dois gumes que penetra a divisão da alma e do espírito, como diz lá em Hebreus capítulo 14, 4, versículo 12, não? Ela é infinita, a palavra de Deus é uma imensidão de informação, de profundidade. E Paulo disse assim, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto dos mistérios de Deus. Quão inescrutáveis são os teus mistérios, quão profundos são os teus conhecimentos. É profundíssimo. Quando você se habitua em ler a palavra de Deus, em meditar, você compenetra no coração do próprio Deus. É como você estivesse lendo um livro comum, né? Um livro comum, por exemplo, eu li um livro do Sidney Sheldon, O Reverso da Medalha, um dos livros, um dos best-sellers dos Estados Unidos, né? aquele autor americano que morreu. Um dos livros, né, ele tem A Ilha dos Anjos, tem a Expresso da Meia-Noite, que Hollywood transformou em filmes, e esse livro, Reverso da Medalha, de Sidney Sheldon, rapaz, esse livro é tremendo. Olha, eu passei quase 3 meses, é um livro dessa grossura, assim, ó. Dessa grossura, pessoal. Um livro desse tamanho assim, ó, dessa grossura. É um livro que tem uma escalada, uma história de uma família na África, mas um livro tremendo. Então, quando você está lendo um livro, seja de Sidney Sheldon, seja de qualquer autor do mundo ou autora, você entra na mente do autor que escreveu aquele assunto. Você entra na mente dele, ele, através da leitura, você entra na mente do autor que está explicando, que está expondo aquele assunto ali. Às vezes é um assunto até uma própria experiência, né? A própria experiência, no caso da Vanessa de Oliveira, né? Aquela mulher que dá consultas na televisão sobre sexo, né? Vanessa de Oliveira, que trabalhava, que ela era uma profissional, né, do sexo. Então, ela conta as experiências nos livros dela, nos livros que ela tem. Quando você está lendo o livro da Vanessa de Oliveira, você está na cabeça dela ali. E quando você está lendo a Bíblia, você está na mente de Deus. Entendeu? Não obstante que foi o próprio Deus que, através do seu Espírito Santo, inspirou as Escrituras através do seu Espírito, mas é o próprio Deus falando, né? É por isso que eu sempre ensino aqui que quando você for ler a Bíblia, você tem que ler assim, com o Espírito de Samuel. E diz, fala, Senhor, porque o teu servo, a tua serva ouve. Então, note bem, aqui, nesse plano de salvação de Deus, entra também o livre-arbítrio. Porque a pessoa pode argumentar assim, ora, se Deus sabia que o homem iria pecar, então por que ele criou esse homem? Aí você entra dizendo, aí você, porque veja bem, você tem que analisar as perguntas que os teus ouvintes poderiam fazer no discurso do assunto textual que você está expondo. Porque toda palavra que você for meditar ou entregar para os seus ouvintes, você tem que meditar antes. Você tem que meditar antes essa palavra e a repercussão que ela terá no coração dos ouvintes e quais seriam as perguntas que essas pessoas fariam caso elas tivessem a oportunidade de perguntar. Assim, pregador, dá licença, isso assim. Você tem que imaginar isso. Então, você, dentro do próprio discurso, da própria homilia textual, você já dá a resposta daquilo que você premeditou, da reação, da perspectiva, da expectativa que a pessoa irá perguntar. Por exemplo, a pessoa pode perguntar, né? Aí você entra já explicando o livre-arbítrio, que é a livre e espontânea vontade de escolher entre o bem e o mal. Deus não nos criou como robôs, mas nos criou com a capacidade de escolha. Então, o homem escolhe a bênção ou a maldição. O homem escolhe a vida ou a morte. Aí você conclui, no terceiro item, a vida ou a morte. Entendeu? Pode ser no tema de plano de salvação de Deus, ou salvação ou perdição, qual a sua escolha? A vida ou morte. É a escolha que nós todos teremos que fazer. Todo ser humano que está no planeta Terra,
tem o poder dado pelo próprio Deus através do livre-arbítrio, que é a livre e espontânea vontade de escolher entre o bem e o mal. Ninguém pode negar isso. Nenhum homem, por mais sábio que seja, pode negar que temos o livre-arbítrio, porque nós escolhemos. Você escolhe a hora que você quer acordar, você escolhe o seu emprego, você escolhe qual o curso que você quer fazer, você escolhe o marido que você quer casar, você escolhe a esposa que você quer casar, namorar, a mulher, o homem, namorado. Você escolhe o tipo de celular que você quer usar, você chega numa loja para comprar um celular, você escolhe, você vai na vitrine, você escolhe. Olha, eu quero esse aqui que tem GPS. Olha, eu não quero muita coisa, não. Eu quero esse aqui simples, que custa 99, só quero só ligar. Não, agora eu quero um celular que eu possa entrar na internet. Então você escolhe. Ninguém, eu já li em livros, que tem pessoas aí na alta sociedade do mundo que diz que esse negócio de livre-arbítrio não existe. Como que não existe? Se nós escolhemos tudo. Você escolhe na hora de tomar banho, água fria ou água quente. Você escolhe se você vai sair para o trabalho de sandália ou de sapato. Você escolhe se você quer usar uma calça comprida, no caso da mulher, ou se quer usar um vestido. Você escolhe se você vai usar uma touca no frio ou se vai usar um pano no pescoço. Você tem o direito de escolha. Ora, se você tem o direito de escolher qualquer coisa, você tem o direito de escolher a vida ou a morte. E como que se faz essa escolha? Aí você entra com a explicação dentro da palavra de Deus. Aí você volta para o texto, sempre citando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aqui também cabe uma ilustração. Aqui cabe uma ilustração. Uma coisa importante, pessoal, quando você for expor a mensagem de Deus, você não deve colocar muitas ilustrações. Tem pregadores e pregadoras que contam 3, 4 histórias num discurso só. Isso embola, perde o dorso, o tema principal, o assunto principal do discurso, da homilia, se perde quando você conta vários casos. Numa pregação, seja ela textual, ilustrativa, temática, expositiva, você não pode colocar muitas ilustrações. No máximo 2. Tá? Agora a pergunta, mas eu posso colocar ilustrações? Pode, porque o nosso Senhor usava parábolas para poder explicar as verdades eternas do Pai. Então você pode contar um assunto que aconteceu, uma história que você conhece, um fato, e aquilo ali vai dar mais clara evidência dos fatos do que você está explicando dentro da palavra de Deus. Aí você finaliza, nesse caso aqui, que nós falamos do plano de salvação, primeiro, na mente de Deus, na mente do coração de Deus, o cordeiro já estava morto. Você vai explicar isso aí. Entendeu? Aí, segundo, você vai falar sobre o livre-arbítrio. Terceiro, a vida ou a morte. Isso baseado num trecho do versículo, não no todo, mas tenha a vida eterna, que é o final do versículo do capítulo 3, versículo 16 de São João. Aí você vai concluir dizendo, olha gente, tem pessoas que têm prejuízos quando ela faz uma escolha. Uma vez ela escolhe fazer faculdade e ela tem a chance, ela passou, mas eu vou deixar para depois. Tem coisas nessa vida que comumente as pessoas deixam para depois e levam até prejuízo. Às vezes a pessoa tem lá um dinheiro no banco, tem lá 5 mil reais, está lá na poupança. Como o gerente tem uma afinidade com aquele cliente, aí chega, telefona para o cliente e fala assim, olha, eu tenho uma aplicação boa para você. Você está com esse dinheiro parado aí, com esses 5 mil parado? Se você ficar na poupança, daqui a um ano você vai ganhar somente 350 reais. Mas se você aplicar esse dinheiro no CDB, RDB, ou outra aplicação lá sugerida pelo cliente, pelo gerente, você vai ganhar, em cima desses 5 mil, você vai ganhar 2.400 reais. Por que você não pega esse dinheiro, esse dinheiro aqui, e aplica, e ele vai ficar pré-datado, daqui a um ano você vai resgatar 7.500. Aí a pessoa, não, deixa aí na poupança mesmo. A pessoa escolheu, o gerente sugeriu, mas a pessoa escolheu.
Qual é o prejuízo que a pessoa teve ali? De mais de R$ 2.000, porque fez uma escolha errada, uma escolha que prejudicou, que teve prejuízo. Mas tem prejuízos que são reparáveis nessa terra, nessa vida. Mas a escolha errada para a eternidade, ela é irreparável. Aí você vai explicar por quê. O que é irreparável? Uma escolha errada. A pessoa escolher a morte e não escolher a vida, que é Jesus. Aí você entra explicando, para você concluir essa palavra, né? Outra coisa interessante você afirmar, dentro do que nós estamos falando como exemplo aqui do homilia textual, é sempre dizer, nessa situação aqui, que a salvação é pessoal. Você não vai salvar sua sogra, você não vai salvar seu sogro, a sua fé não vai salvar seu filho, sua filha. A fé é pessoal, a salvação é pessoal. Aí você entra lá com 18 de Ezequiel, quando o nosso Deus, né, ele diz: todas as almas são minhas, a alma do Pai, a alma do Filho, todas são minhas, porém a alma que pecar, essa morrerá. E você pode citar o próprio exemplo seu. Eu, quando não tinha Jesus na minha vida, eu vivi uma vida angustiada, tinha que tomar remédio. Você tem uma história para contar, antes de Cristo e depois de Cristo na sua vida. Você mesmo vai ser o exemplo para aqueles teus ouvintes. E aí, você vai perguntar: qual é a sua escolha? Maravilha, né, pessoal? Fazer igual o irmão crente lá. Maravilha, né? Honra e glória ao nosso Jesus. Maravilhoso, pessoal. Bom, próxima quarta-feira nós vamos falar sobre a homilia ilustrativa. Que são 4, né? Expositiva, textual de hoje, ilustrativa e temática. Bom, tem vários outros itens, mas fundamentalmente são esses 4 para poder você ter uma compreensão, tá? Sempre lembrando, tanto a homilia expositiva quanto a textual, você tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Aplicar em quem? Você vai aplicar injeção? Se você for aplicar injeção, você vai aplicar em uma pessoa. Você é enfermeira, você é enfermeiro. Você está lá na farmácia, então alguém veio procurar você, você vai aplicar a injeção na pessoa. No caso, essa palavra aplicar que estou dizendo aqui, refere-se à aplicação unânime para o seu auditório, para o people, o povo que está te ouvindo. Lembrando que todas as homilias e pregações da palavra, você não está se exibindo diante do povo, mas você está entregando ao coração do povo aquilo que está no coração de Deus. Você é apenas a seta, você é apenas o veículo, você é apenas o mensageiro de Deus. E quando você está ministrando a palavra, pode ter a certeza que os anjos de Deus se fazem presentes. Porque anjos quer dizer mensageiros. E eles estão presentes, porque eles queriam fazer esse trabalho. Deus não permitiu que eles o fizessem, a não ser somente no momento quando o nosso Senhor nasceu em Belém, que os anjos chegaram e disseram: eis que vos trago novas de grande alegria, e será para todos os povos, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. A primeira boa nova que foi entregue para os pastores de Belém, para as pessoas, para os homens, fora entregue pelos anjos. Eles quiseram fazer e continuar fazendo este trabalho. Deus não permitiu, ortogou a nós o privilégio de fazer esse trabalho. Ide e falai o meu amor, falai o meu plano de salvação, falai a minha palavra, e nós somos agradecidos ao Pai pelo privilégio de recebermos essa incumbência, pessoal. A melhor coisa que o cristão pode fazer nessa terra: orar é importante, louvar a Deus é importante, sim. Você ajudar o seu irmão que está necessitado é importante, sim. É importante você visitar os doentes, sim. É importante você orar pelo enfermo para ele ser curado, sim. É importante. É importante você compartilhar o amor com o seu irmão fraternalmente, sim. Mas o mais importante que o cristão pode fazer nesta terra, pessoal, é pregar a palavra de Deus, falar desse amor inefável, desse amor sublime, desse amor tremendo que foi o amor do Pai por nós, através da morte vicária de Jesus. Paulo, o apóstolo, disse: eu quando fui ter convosco, meus irmãos corintianos, da cidade de Corinto,
Eu não fui com sublimidade de palavras, capítulo 2, versículo 1, lá de Coríntios. Eu não fui com sublimidade de palavras, nem de palavras persuasivas, mas em demonstração de espírito e de poder. E ele disse também que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E quando você prega, você está pregando o poder de Deus que transforma as almas, que liberta os oprimidos, que liberta as pessoas das garras de Satanás. E nós vamos fazer esse trabalho, pessoal. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus, o nosso Senhor. Não vamos perder mais tempo, porque está esgotado, o tempo está esgotado, né? Nós tivemos aqui há uns 2 anos atrás, não sei se vocês lembram, colocamos a faixa aqui, tempo esgotado, está na internet. As pessoas, até os irmãos evangélicos chegavam ali, o que quer dizer isso aí, tempo esgotado? É bom, eu gosto quando as pessoas perguntam, viu? Quando nós colocamos uma faixa aqui, quando nós colocamos aqui os nomes verdadeiros de Deus, né? O nome de nosso Senhor, Yahushua, Yahushua Hamashia, o Espírito Santo Paráclito, né? O nosso Deus, Yahvé. Nós tivemos aqui a presença até do pastor, o pastor da igreja presbiteriana daqui de Santo Amaro, né? Eles vieram aqui com câmera, com gravador, perguntar para nós por que aqueles nomes ali. E depois eu descobri que um dos pastores que veio aqui da igreja presbiteriana nos fazer pergunta, né? Ele era seminarista. Quer dizer, ele sabe também, ser seminarista, ele conhece. Né? No primeiro ano de teologia, todos os estudantes da Bíblia já ficam sabendo disso aí, que o nome do Senhor Jesus Cristo não foi Jesus, esse Jesus que nós falamos, né? É Yahushua, o nome de Jesus. Foi por causa das mudanças literárias de língua, latim, e veio aí que houve essas mudanças aí. Até mesmo na nossa língua houve mudança, entendeu? E o nome de Jesus já foi chamado em 1900, antes, por volta de 1600, nós estamos em 2014, né? Por volta de 1600, depois do descobrimento do Brasil, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Por volta de 1603, o nome de Jesus nas escrituras brasileiras chamava-se Jesu. Iesu e Jesu. Iesu e Jesu, depois que veio Jesus. Entendeu? Mas o nome do Senhor é Yahushua. Yahushua, porque é uma combinação lá de letras que liga filiação do nosso Salvador com o Pai. Entendeu? Isso aí é um assunto profundo, que requer mesmo a gente abrir os livros, abrir a internet, abrir uma série de coisas para poder entender esse assunto, porque o assunto é muito profundo. Entendeu? E quando nós colocamos aqui na faixa, e o pessoal parava aí para perguntar, né? E eu gosto quando as pessoas ficam perguntando, né? Eu gosto. Porque a resposta está na Escritura, né? Está na Bíblia, está na Palavra de Deus. Apesar de que a Bíblia que nós temos aqui é traduzida, né, pessoal? Vem lá do latim, porque eu costumo sempre dizer que a verdadeira versão da Bíblia é a Septuaginta. Já a Vulgata, que é da Igreja Católica Romana, que é essa aqui, né, Mato Soares, ela já está com muitas transliterações, né? Não puramente uma tradução, mas existem muitas transliterações, e eu não estou falando abobrinha aqui. Quem estuda a Bíblia, quem conhece as Escrituras, sabe que eu estou dizendo a pura verdade. Existe na Bíblia, nesta Bíblia aqui, traduzida do latim, entendeu? Ela, que vem lá do latim, né? Que a versão principal da Bíblia é a Septuaginta, aquela lá de Alexandria, entendeu? Mas diríamos até que as verdadeiras versões mesmo seriam os originais, os pergaminhos e papiros. As escrituras puramente escritas. Antes da Septuaginta, antes de Alexandria, existiam as escrituras dos pergaminhos e papiros. Claro que hoje isso aí é só em museu que você vai ver algum resto do nada disso aí, né? Mas diríamos, no linguajar dos estudiosos da Bíblia, a versão principal da Bíblia é a Septuaginta. Já a Vulgata já foi pós Jesus Cristo, já feita em Roma, São Jerônimo, já existe muitas transliterações e não traduções, né? Então, para você ter um exemplo de transliteração, vamos supor que
aqui eu tenho uma cadeira, né? Eu tenho aqui uma cadeira. Então, um exemplo. Lá nos Estados Unidos, isso aqui é uma cadeira. Então, traduzido para o português, teria que ser cadeira também. Só mudava só o fonema da palavra. Cada língua diferente. Mas aí aqui, quando traduzisse de lá, do inglês para o português, seria sofá aqui no Brasil. E sofá aqui não é cadeira. Cadeira é uma coisa, sofá é outra. Então você tem uma ideia, houve essas coisas aí nas escrituras. Algumas coisinhas, não toda, né? Mas algumas coisinhas não houve tradução, houve transliteração. Então, isso aí é uma coisa que aí tem que ir até para a faculdade, estudar letras, né? Conhecer os idiomas, é uma coisa profundíssima. Agora, nós finalizamos essa parte de hoje da homilia textual, lembrando que sempre você tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto para as pessoas. Próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre a homilia ilustrativa. E daqui a 15 dias, a homilia temática, tá? Onde eu vou falar sobre as 3 coisas que Deus não vê. Tá? Lembrando que sexta-feira agora, teremos depois de amanhã, a grande celebração da libertação. E vem aí a grande celebração do fogo, né? Então vamos ter aqui a oração do fogo a partir do dia 19 de setembro. Hoje, dia 3, né, pessoal? Dia 3 hoje? 3? 3? É? 3? 3, né? 3 de setembro. Passando rápido, né, pessoal? Passando rápido. Então, sexta-feira agora, depois da manhã, nós vamos fazer a grande sagração dos dizimistas, a primeira parte, né? A segunda vai ser na quarta-feira que vem, viu? Em nome de Jesus, nosso Senhor. Então, lembrando que domingo teremos aqui a celebração do Espírito Santo, onde nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, baseado lá em Coríntios, que fala sobre o Espírito Santo, a palavra da profecia, que serve para admoestar, exortar e edificar a igreja de Jesus, em nome do Senhor. Eu quero dar um alô pessoal que nos acompanha pela internet. Deus abençoe. Se quiser entrar em contato conosco, né? É só você mandar o seu e-mail para missãoiavé@gmail.com. Pessoal do Facebook, pessoal aí do Google, né? Que agora nós podemos transmitir ao vivo pelo YouTube e também pelo Google, né? Essa ferramenta fantástica da internet. Então nós estamos aí aproveitando em nome de Deus, né? Para falar a palavra de Deus, que eu mais gosto de fazer, pessoal, é fazer esse trabalho que nós estamos fazendo agora. E você que nos acompanha, eu sou o Bispo Afonso Querubim, estamos aqui em Santo Amaro, Zona Sul, São Paulo, na rua Desembargador do Bandeira de Melo 513, onde temos o plantão espiritual de atendimento. Você pode ligar para nós, telefone 2597-6926, 2597-6926, prefixo 11, São Paulo, tá bem? Você pode mandar o seu e-mail no nosso site, www.missãoiavé.com.br. Você pode deixar o seu pedido de oração, que nós vamos pegar o seu nome e levar para o monte nas terças-feiras, quando nós subimos para abençoar o povo em nome de Jesus. A qualquer momento, eu vou estar por aqui, trazendo para você o plano de salvação de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.